Pra quem não me conhece, eu sou a Francine e a Ju me chamou mais uma vez para fazer parte da equipe do Santa Menina esse ano de 2012 e eu vou falar com vocês, conversar com vocês, ajudar vocês na questão de educação cristã, tanto infantil quanto de adolescente. Pra quem não sabe, eu sou estudante de pedagogia, estou no 3º ano e pra mim é uma coisa fácil poder falar sobre educação cristã, então eu fiquei muito feliz quando a Ju me chamou para isso. Eu trabalho com o Ministério Infantil desde que eu tinha 12 anos, eu era praticamente ainda uma criança. E Deus tem sido bom desde então e eu tenho aprendido muito. Então eu espero poder passar para vocês um pouco de tudo que eu aprendi. Então eu tenho programado algumas séries, algumas coisas. Eu vou tentar dividir por faixa etária, como ensinar crianças de 0 a 3, crianças de 3 a 6, adolescentes. E também vou tentar fazer algumas coisas mais práticas, ensinar alguns corinhos e coisas do tipo. Então eu preciso também que vocês me falem o que vocês querem, o que vocês têm interesse, o que vocês têm dúvidas e curiosidades nessa área de educação cristã e eu vou pesquisar e tentar trazer para vocês aqui no Santa Menina. Mas para começar esse ano, que nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, eu queria fazer um vídeo, um post que realmente é o que está escrito no título, uma palavra aos professores. Conversar um pouco com os professores numa introdução mesmo do que é ser professor, para que serve e por que Deus nos chamou para isso. Então, para isso, eu estava meditando hoje na minha leitura bíblica em 1 Samuel, e a gente vê aqui no capítulo 12 que o povo de Deus, o povo de Israel, eles não queriam mais que Deus fosse o rei deles, eles queriam um rei humano como todos os outros povos. E por isso Deus deixou que fosse instituído para eles um rei, que acabou sendo Saul. No capítulo 12 de 1 Samuel, a gente vê no versículo 19 que o povo percebeu que eles tinham errado, que eles rejeitaram o reinado de Deus para ter um rei humano. E eles dizem no final do versículo 19 de 1 Samuel capítulo 12: porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então eles perceberam que eles tinham errado nisso. E aí Samuel fala com eles no versículo 20, e é a fala de Samuel que eu quero trazer para vocês. Então no versículo 20: então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. Então Samuel falou: realmente, vocês erraram nisso. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. A primeira coisa que Samuel diz: apesar de que vocês erraram, agora que vocês assumiram o erro, não vos desvieis de servir ao Senhor. E aí no versículo 21 ele explica por que nós não devemos nos desviar. Ele explica o que acontece quando nós nos desviamos. No versículo 21 ele diz: não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveitam, e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Então nós sabemos que a nossa natureza é carnal, nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa, e que se a gente se desvia do Senhor, a primeira coisa, o natural, a nossa tendência é ir para as coisas vãs do mundo. Então Samuel diz: não vos desvieis, porque eu sei que quando a gente se desvia, a gente vai para as coisas vãs do mundo. E aí no versículo 22 ele diz: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não por nossa causa, mas por causa do grande nome dele, ele não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Esse versículo é maravilhoso, porque ele diz: o Senhor vai cuidar do seu povo, porque ele nos escolheu para sermos povo dele, e ele vai cuidar de nós por amor e glória do seu próprio nome. E aí o versículo que eu quero trazer para vocês a respeito do ensinar, a respeito do professor, é o versículo 23, que diz assim: quanto a mim, Samuel falando, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E essa tem que ser a oração do professor. Ele diz: quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor. Quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de cuidar daquele pequeno rebanho que ele pôs nas nossas mãos, daqueles alunos que nós temos, nós estamos pecando contra o Senhor. Então, Deus nos ajude que essa seja a nossa oração. Quanto a mim, longe de mim que eu peca contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, o papel do professor não é simplesmente pegar uma lição, estudar aquela lição de qualquer jeito, chegar lá, ensinar e durante a semana esquecer. Seja você professor de escola dominical, ou de culto infantil, ou de jovens, ou enfim. O seu papel é, durante a sua semana, durante os seus devocionais, orar pelos seus alunos. E não deixar de orar por eles, porque você vai estar pecando contra o Senhor. E aí, a continuação do versículo, o papel do professor: antes vos ensinarei o caminho bom e direito. E não existe um caminho mais
direito e melhor do que o caminho de Deus, do que a palavra de Deus, do que aquilo que Deus ensina. Então você tem nas suas mãos um pequeno rebanho, isso é importante, isso é sério. Deus colocou nas suas mãos um pequeno rebanho que é para você pastorear em direção à palavra de Deus. Você vai apresentar a salvação a essas pessoas. Você vai ser aquela pessoa que vai estar disciplinando, que vai estar cuidando. E essas vidas estão nas suas mãos. E Deus colocou elas nas suas mãos. E essa tem que ser a sua oração. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Pelo contrário, vos ensinarei o caminho bom e direito. Provérbios 27, 23 diz: Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. E meu pastor falava que os alunos que nós temos, que Deus colocou nas nossas mãos, são o nosso rebanho, as nossas ovelhas. E a Bíblia nos manda procurar saber o estado. É ir atrás, saber como está a vida espiritual deles, saber se eles estão crescendo, se eles estão estagnados, se eles estão diminuindo. É saber como vai a vida pessoal deles, se eles estão precisando de ajuda, se são crianças, como vai a vida familiar. Se os pais não são da igreja, busca ligar e falar: olha, eu sou professor do seu filho na igreja, eu quero saber como vai a sua vida, se eu posso visitar, se eu posso ajudar em alguma coisa. Isso é saber o estado do seu rebanho, não é simplesmente chegar e dar aula e ir embora. E aí, versículo 24, do mesmo capítulo de 1 Samuel, continuando aqui, é tão maravilhoso porque diz: Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então vamos servir ao Senhor com esse ministério que Ele nos entregou com todo o nosso coração, porque nós temos visto quão grandiosas coisas Ele tem feito por nós. Então eu espero mesmo que essa seja a sua oração e que durante esse ano, enquanto eu vou estar aqui no Santa Menina ajudando vocês com isso, que nós possamos juntas crescer e que eu possa te ajudar a ajudar o seu rebanho. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser, por favor, pode contar nos comentários como tem sido a sua vida com esse ministério, como você entrou, as dificuldades que você tem enfrentado. Vamos aprender a crescer juntos. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo ou post. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.